Super quarta sem emoção? Como investir com estabilidade na meta de juros, mas volatilidade global? Olá, seja bem-vindo ao podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Eu sou Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Estamos começando o programa de hoje aqui numa semana muito quente para os mercados, marcada aí, para começar, pela super quarta dos bancos centrais, quando temos decisão de juros tanto do Banco Central do Brasil quanto do Banco Central dos Estados Unidos. Mas as expectativas aí para essa decisão de política monetária já estão mais ou menos dadas. O mercado já sabe o que esperar, que é estabilidade nos juros. Mesmo assim, como investir nesse cenário que também tem aí balanços corporativos e toda essa instabilidade global com o tarifaço do Donald Trump, que deve começar como previsto na próxima sexta-feira, dia 1º de agosto. Então temos muita coisa para discutir, muita coisa para esperar, tendo aí como espinha dorsal desse programa a super quarta, a decisão dos juros, o Copom e aí a decisão do Fed. E para discutir esse tema aqui com a gente, eu recebo hoje, mais uma vez, a Maria Carolina Abbe, editora do Seu Dinheiro. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Carol. Obrigada. É ótimo estar aqui de novo. Obrigada, Carol. E temos também aqui um convidado também especial, que é o Wilson Barcelos, CEO da Azimuth Brasil Wealth Management, que é a gestora de fortunas da Azimuth Brasil. Seja muito bem-vindo, Wilson. Júlia, muito obrigado pelo convite. Carol, obrigado pelo convite também. Um prazer estar aqui com vocês, falando em nome da Azimuth e junto da Empíricos, que é uma casa de... Admiro bastante a trajetória de vocês, então vai ser um prazer esse bate-papo. Legal, muito obrigada. E o Wilson, a gente já conversou aqui outras vezes para algumas matérias no Seu Dinheiro, né? Mas é a primeira vez aqui no programa, então... Vamos começar aí, vamos dar o pontapé inicial nessa discussão aí de super quarta, mas também de uma semana super agitada. Eu queria começar, Wilson, por você se apresentando e apresentando um pouco a Azimuth Brasil, falando aí um pouco sobre a casa. Com muito prazer. Eu sou carioca, vindo para São Paulo, acho que como você também, né, Júlia? Sim, sim. Carol, acho que... Eu sou paulista mesmo. Já ficou por aqui mesmo. São Paulo é uma oportunidade única, assim, realmente é um local extremamente desenvolvido, onde você tem muitas oportunidades de fazer muito contato com pessoas de altíssimo nível, então tem sido muito prazeroso esse intercâmbio Rio-São Paulo, onde a ponte aérea tem sido minha amiga semanal. E estar na Azimuth talvez tenha sido o maior desafio da minha vida, e de enorme prazer também. Eu encontrei aqui no grupo italiano, listado na Bolsa de Milão. Eles têm mais de 750 bi sob seus cuidados em 20 países, então é uma instituição extremamente grande e sólida, tem batido recorde após recorde de lucratividade nos últimos trimestres, e o valor do equity da empresa está no seu high, então assim, a Azimuth está num excelente momento. A posição em Brasil é extremamente relevante. O Pietro Giuliani, que é o sócio fundador da empresa, ele entendia que era fundamental para a Azimuth internacionalizar, então sair da Itália e ir para outros países era uma condição de sobrevivência. E, na verdade, ele conseguiu fazer essa sobrevivência ser uma grande expansão e transformou a empresa numa multinacional de grande sucesso, grande penetração em vários países. E o que é interessante do grupo é que somos, aqui no Brasil, atualmente, a única wealth de fato internacional e de fato independente. A gente não é ligado a nenhum banco, nenhuma instituição financeira. Somos livres para fazer associação com as instituições que a gente entenda que faça bastante sentido para o cliente final. Então, essa liberdade que a gente tem de não estar preso a nenhum tipo de produto, a nenhum tipo de parceiro estratégico, facilita muito a minha vida e é muito bom para o cliente, né? Porque ele sabe que aqui ele vai ter essa liberdade intelectual de que a gente possa escolher para ele aquilo que de fato faça mais sentido para a vida dele. Então, eu vim descobrindo isso dentro da Azimuth ao longo do tempo que eu estava liderando aqui a Wealth, cada vez mais interagindo com o grupo como um todo e trazendo muita sinergia com o que existe lá fora.
A Azimut é uma das poucas casas com presença física na China, de fato. Então nós temos um portfólio manager lá, que é o Stefano Tchau. Legal. Grande contribuição para o nosso comitê de investimento, onde todos participam, os nossos portfólio managers participam do comitê de investimento junto de outros países, onde todos os países nós somos buy side, a gente não é sell side, a gente está fazendo gestão na carteira de terceiros. Então essa interação, essa troca é enriquecedora para todos os portfólio managers, para todos os integrantes da empresa e no final das contas para o cliente como um todo. Na época da pandemia, a gente tinha o Stefano o Tchau como um grande advisor para a gente do que estava acontecendo na China, uma vez que era um mundo nunca visto na nossa geração, correto? Tivemos problemas similares no passado, mas ninguém dessa geração viveu uma pandemia como a história nos mostra apenas nos livros. Outros países também trazem grande riqueza de debate com a gente. A gente está no Oriente Médio, a gente está na Europa, a gente está na Ásia, a gente está na América do Norte. E o Brasil é core business para o grupo. Então a gente olha para o Brasil com grandes ambições. A gente quer fazer um grande trabalho aqui dentro, quer ser um player muito relevante, sabe da dificuldade que é entrar no mercado de capitais extremamente desenvolvido como o mercado brasileiro. O grupo como um todo ajuda bastante. Então a gente sempre tem tudo que a gente precisa a qualquer momento, basta solicitar, que o grupo é extremamente solícito em relação ao Brasil em especial, e tem sido um trabalho enriquecedor. Vou dizer que eu não esperava que fosse ser tão produtivo e enriquecedor, ao mesmo tempo desafiante, quanto esses últimos 3 anos que eu tenho vivido na Azimut. Bacana. Quanto vocês têm sob gestão hoje no Brasil? A Wealth está com cerca de 13 bi sob gestão, mas não. Isso não é, em hipótese nenhuma, o objetivo de desejo do grupo no Brasil. 13 bi foi o número necessário para que a gente se adaptasse às novas mudanças que a gente promoveu, que o grupo todo, que todos os sócios promoveram dentro da empresa nesses últimos anos. E não ter 30 bilhões não é um objetivo de mínima realidade para a gente. Então, assim, mais do que dobrar o nosso tamanho, é algo que a gente nem cogita como uma hipótese. Então, pode esperar por novidades muito em breve. Legal. Vou começar então, vou entrar aqui no tema do programa, né? Agora acho que o nosso ouvinte aí está bastante familiarizado com a Azimut. Vamos entrar aqui então no tema do programa, né? No nosso programa pré-Copom. Queria começar aí com a sua visão para o que deve acontecer nos juros, com os juros aí no horizonte próximo, tanto no Brasil quanto lá fora nos Estados Unidos, né? Como que deve ser a trajetória das taxas de juros aí nesses dois mercados que são tão cruciais para o investidor brasileiro? Claro. Os agentes econômicos e financeiros já facilitaram muito minha vida, né? Essa talvez fosse a super quarta mais animada do ano, né? Porque além da super quarta, que começa com o Fed falando sobre a taxa básica de juros e termina com o Banco Central brasileiro terminando esse tema, a gente teria na sexta-feira também o que aconteceria com o tarifaço. Mas todos eles já foram bastante antecipados. Então no Fed, se não houver consenso, você pode ter uma ou duas integrantes do Fed divergindo da grande média, que deve ser a manutenção na taxa de juros. A gente não tem muita expectativa de se veja uma redução, muito menos uma alta agora. Alguns dados de inflação já vieram reduzindo, já vieram trazendo arrefecimento ao ímpeto inflacionário. Então isso, de fato, ele está trazendo um pouco de tranquilidade para quando a gente olha para a perspectiva ao longo do ano, que deve ser de manutenção de taxa de juros sem grandes mudanças. O que incomoda no mercado não é o risco, porque o risco ele é mensurável. O grande incômodo que a gente tem no mercado são as incertezas. Eu acho que isso ele não consegue ser precificado dentro dos preços de uma forma muito justa, né? Porque incerteza faz com que você não consiga antecipar e prever o que pode acontecer. Para isso você requer mais prêmio. Então, se eu vejo algum movimento nos juros americanos, ou alguma coisa que possa estar incomodando a cabeça dos mandatários, seria a interferência
qualquer tipo de interferência que possa ocorrer no campo político. O que aparentemente não é um grande problema. Tá? É apenas ruído, de fato você não tem nenhuma mudança estrutural. Inflação, como eu falei, os sinais que vêm são positivos. A questão do tarifaço, que é uma questão inflacionária como um todo, ele aparentemente ele está trazendo um pouco mais de tranquilidade do que de desgaste, ou pelo menos de apreensão para os agentes econômicos, porque os grandes players do mercado, eles já vem sinalizando o que vai ser, né? 15% de acordo comercial com a maioria deles e investimento nos Estados Unidos. Talvez para nós brasileiros essa seja uma péssima notícia, porque está sobrando a gente e talvez não tenha tanta preocupação em ter que fazer algum acordo mais específico, dado que os grandes blocos já foram feitos esses acordos. Então, Estados Unidos estável, Brasil também estável, porque os fatores que fariam com que a gente pudesse reduzir um pouco mais a taxa de juros também vem do campo político, essa é a grande verdade, que é o ambiente fiscal. E agora vem do campo político, tanto brasileiro quanto americano, que também é um tarifaço. Então eu acho que você elevar a taxa de juros agora, e o Banco Central já disse isso, né? Já ficou muito claro que ele não vai fazer. Então você elevar a taxa de juros nesse momento não seria uma coisa razoável, reduzir a taxa de juros nesse momento não é algo crível, não faz sentido nenhum. No cenário brasileiro, acho que a gente deve manter essa taxa de juros prolongada para ter um pouco mais de tempo. Vai passar esse ano, primeiro trimestre eu também não vejo redução de taxa, quem sabe no segundo trimestre do próximo ano a gente possa fazer. E se isso acontecer, aí sim, talvez a gente possa ter uma redução ainda mais forte no segundo semestre do ano que vem. Tá. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Para quando que você via a redução de juros no Brasil? Nos Estados Unidos vocês têm projeção? Porque tem gente já vendo redução de juros para esse ano. Mas vocês acreditam nisso? Não é nosso cenário base. Tá. Isso acha que lá vai manter também? Não é nosso cenário base. Porque o que vai definir aqui a taxa de juros americana, acho que, obviamente, a inflação é a coisa primordial, mas a gente tem que entender quais são as repercussões que esse tarifaço, ou os 15% de acordo, vai impactar na economia americana. E o Banco Central, ele tem que ser, quanto mais conservador ele for no começo, mais agressivo ele pode ser no médio para o fim. Uhum. Então não tem nenhum incentivo para um presidente do Banco Central ou para um corpo de um Banco Central você reduzir a taxa de juros sem que você tenha uma antecipação muito razoável daquilo que ele espera que venha a acontecer. E eu acho que é isso que o cenário está trazendo. Lembrando que a gente teve durante um período muito longo com inflação muito elevada nos Estados Unidos, onde estava tentando de todas as formas controlar esse ímpeto inflacionário que a gente viu no passado recente e com muita dificuldade de controlá-lo. Agora que ele começa a arrefecer, você tentar antecipar e reduzir a taxa de juros não parece ser a medida mais conservadoramente correta. Então você só vê para o ano que vem. Ou intelectualmente correta, no caso. Essa fritura, vamos dizer assim, pública que o Jerome Powell está passando aí com o Trump, preocupa ou isso é um dos fatores que você considera como mais ruído? Acho que é mais ruído do que fato, né? E o Brasil é uma escola fantástica. Então quem passa pelo Brasil acho que já consegue sobreviver em qualquer área do globo. E se o Powell está sofrendo algum tipo de ataque, coitado do nosso ex-presidente. Pois é, ele pode trocar umas figurinhas, eles podem... acho que pode. Pode trocar um telefonema aí para desabafar. E até porque ele vai estar falando com o melhor presidente do Banco Central do mundo, eleito mais de uma vez, com esse título. Então, Roberto Campos, tive o prazer de trabalhar com ele na época de Bozano Simonsen, brilhante, intelectualmente super correto, uma pessoa que deixou o seu legado no Banco Central e deixou o seu legado no país. Meu agradecimento em especial a ele e a todo mundo que participa dessa jornada, né, que é governo. Né? Governo é muita pedrada, pouco benefício, principalmente monetário, que praticamente a sua remuneração ali é muito baixa, e muita exposição. Muita exposição. E ele entregou com maestria aquilo que ele se propôs a fazer.
Tá certo. Pode dar uma aula pro Paulo, se ele quiser. Bom, como a gente já disse, essa é uma semana cheia para os mercados, né? Então, além da super quarta, a gente tem temporada de balanços, tanto fora quanto aqui no Brasil, e a expectativa da entrada em vigor das tarifas do Trump na sexta-feira, dia 1º de agosto. Quais devem ser os fatores mais determinantes para a carteira dos investidores daqui para frente? Para onde que o investidor deve olhar? O Brasil não é um país micro, infelizmente. Infelizmente. O Brasil sobre a economia, sobre o preço dos ativos que eu estou falando, né? Ele é um país macro, porque os eventos macroeconômicos se sobrepõem aos micros de uma forma muito clara. Dito isso, o tarifaço acho que é o tarifaço para o Brasil, né? Acho que essa agora é o pano de fundo que vai nortear o que vai acontecer com os preços. Na parte de dados e economia, olha, a economia no mundo, Estados Unidos e Brasil, ou pelo menos nesse lado do mundo, está indo muito bem, obrigado. O que a gente olha de crescimento do PIB brasileiro e crescimento de PIB americano é positivo, surpreendentemente positivo, diante de um cenário de taxa de juros tão alta, inflação e tudo mais. Olha para desemprego, você não vê desemprego no Brasil. Você não está vendo uma taxa de desemprego lá fora também que incomode nenhum tipo de ação política dos governos centrais. Então, está tudo bem. O que não está bem não é a parte privada. A parte privada vai muito bem, obrigado. O que não está indo muito bem é a parte pública. E talvez é essa que deveríamos ter os ajustes. E os ajustes são necessários apenas pela vontade do governante. Aqui no Brasil, a gente sabe que o nosso problema é fiscal. Então, fiscal, super quarta, nessa semana, né, que eu tô falando, tarifaço, isso aí se sobrepõe à temporada de balanços, se sobrepõe a essas questões mais micro. Júlia, olha só, seria a super segunda metade da semana. Tá. Seria a segunda super metade da semana mais emocionante do ano. Né? Porque começa na quarta e termina na sexta. Todos os dados principais que a gente estaria absorvendo agora. E tudo bem, não vamos descartar que tem CPI, tem PMI, tem CPI, tem várias coisas que vão impactar de fato na decisão que vai ser tomada daqui para frente. Mas os mais relevantes agora, de maiores impactos, hoje, tarifaço. Para mim, o que está norte... Olha, o segundo trimestre desse ano, desde 2023, a gente não viu um fluxo estrangeiro tão forte para o Brasil. E a gente viu agora, nesse segundo trimestre. Se você olha essa primeira quinzena desse mês, ou essas 3 primeiras semanas do mês, os números já não são mais assim, são negativos. O que mudou? A única coisa que mudou foi a questão do tarifaço dos 50% de inserção dentro do nosso novo cenário. Isso mexe com o tabuleiro. O tabuleiro estava de um jeito, agora está de outro. E a gente tem que entender o que vai acontecer. E sim, se está tratando de negociação entre governos, a gente não tem não está nos livros qual é a resposta. Não adianta estudar o livro de macroeconomia nem de microeconomia, que você não vai encontrar a resposta. Tá certo. Queria então começar a falar um pouco sobre alocação, um pouquinho sobre investimentos. E eu queria começar com a renda fixa. A gente já conversou outras vezes para algumas matérias sobre renda fixa, né? E aí, então, eu queria aproveitar que o tema principal de hoje é Copom. A gente está vendo aí a Selic a 15%, né? Um patamar super elevado. Não deve subir mais, mas também não deve cair tão cedo. Está aí estável nessa posição aí durante um tempo. E aí eu queria saber qual que é a sua visão para a renda fixa diante desse cenário, né, que a gente tem aqui no Brasil, e como alocar a parte da carteira destinada à renda fixa nesse contexto. Minha visão é histórica. Infelizmente, a gente está falando do país da renda fixa. Quando antes na história desse país a gente viu a renda variável ser o grande carro-chefe? Quando a gente fez a política fiscal prevalecer. E foi exatamente no primeiro governo Lula, pelo qual eu me lembro. Quando o então presidente Lula assume o mandato,
O dólar naquela época, em 2002, estava 4%, R$4, próximo de R$4 por dólar. E a gente tinha uma taxa de juros estratosférica, inflação, incerteza, risco, era somatório de tudo. O que se fez naquela época? O dever de casa. O que a gente tem agora? Um dever de casa mal feito. E por isso, os 15% de taxa de juros. 15% de taxa de juros com 5% de inflação reflete uma economia doente. Reflete um país com problema. Então, brincadeiras à parte, mas a gente fala que a renda fixa é o ativo sem risco. Sem risco? Alguma coisa que te remunera 15%, 10% de taxa de juros real em perpetuidade, você acha que você vai ter seu rendimento de volta? É certo que não. Então, você precisa ajustar, fazer o dever de casa para que você ajuste a política monetária a um nível razoável e saudável para a continuidade dos negócios de todos. Você está preocupado? No curto espaço de tempo, eu não estou preocupado com nenhum problema de ruptura. Default, vamos ser mais claro. Não tem essa preocupação porque as empresas estão muito sólidas, existe bastante tempo ainda para a gente reverter as situações que são adversas e graças a meu bom Deus a gente vive numa democracia. E eu não estou fazendo referência a A ou B ou que tipo de governo que a gente vai ter, se é de esquerda ou se é de direita, desde que tenha responsabilidade fiscal, está ótimo. A gente viu um governo de esquerda no México fazendo um excelente trabalho. Então, não é porque só se faz um excelente trabalho um governo de direita. Só se faz um excelente trabalho um governo que tenha o entendimento de que o curto prazo é inimigo do longo prazo. E o curto prazo vai ser prejudicado se você não tiver uma visão de longo prazo. E aí, respondendo a sua pergunta, depois de toda essa volta, como fugir da renda fixa? Como fugir de 15% ao ano? Como fugir de 15% ao ano quando a inflação é 5%? Como fugir de uma NTNB a 7,5%, 7%? Como fugir de ativos atrelados à inflação com isenção fiscal que vai equivaler num gross-up, ou seja, já descontando, considerando a isenção fiscal, a inflação mais 8,5% com impostos? É muito difícil você abrir mão desse prêmio que você dá para o investidor em troca de tomar risco. Apesar de que tem muito prêmio em cima da mesa. E o que você acha de interessante na renda fixa hoje? Como se posicionar? Eu nunca tive tanta... No mercado financeiro, todo mundo que tem certeza quebra a cara. Né? Porque a única certeza que a gente tem, a única certeza é que não há certeza. Mas contrariando essa minha última fala, está certo de que a inflação mais um cupom, ou seja, a NTNB é uma debênture incentivada de boa qualidade, diga-se de passagem, é uma certeza praticamente absoluta de que é um excelente ativo, de que é o melhor ativo, melhor relação de risco-retorno ever, nos últimos 10, 20 anos, tem sido esse ativo. Se você olhar para os melhores fundos multimercados da indústria, e se você fizer uma comparação com um benchmark de inflação mais 7,5%, pouquíssimos superaram esse benchmark numa janela de 2 anos. Pouquíssimos. É muito assimétrico você estar contra esse tipo de produto. Então, está respondida a sua pergunta, ele é o melhor de todos os investimentos. Porém, se isso é verdade, ótimo. Vamos pegar então, comprar um ativo de 30 anos aqui e carregar para frente. Como a gente falou anteriormente, 10% de taxa de juros real, ou 7,5% se você quiser mais inflação, 8% mais inflação, reflete uma economia doente. Então, não dá para você aplicar em alguém doente achando que alguém doente, se permanecer doente por longo prazo, vai sobreviver. Você vai ter problema. Então, o que a gente está fazendo? Direto ao ponto, inflação mais o cupom, buscando ativos de preferencialmente com isenção tributária, não alongar demais a duration do papel que a gente está investindo e sendo super direto, tentar não ultrapassar de 5 anos de vencimento do papel. Porque até lá a gente sabe que a gente vai ter uma estabilidade
A gente vai ter tempo suficiente para que se faça as coisas boas, e se as coisas boas não fizerem, isso vai dar direto na inflação. Até lá os ativos vão estar vencendo, e aí o tabuleiro vai girar de novo e a gente vai encontrar quais são as melhores peças para brincar nesse novo tabuleiro que a gente vai encontrar. Legal. Bom, em linhas gerais, quais seriam então as sugestões de alocação da Azimuth para um momento como o atual? Falando aí de tudo. outras classes de ativos também. A espinha dorsal é a renda fixa. Tá? E a renda fixa seria tudo que for muito curto prazo atrelado a Selic, porque o pré tem um risco enorme ali dentro também. Tá? Tudo que for a curto prazo atrelado a Selic, e aquele que tiver um prazo um pouco mais dilatado, como eu falei, até 5 anos, inflação mais. Mas, por outro lado, se você tem 15% de taxa de juros, e se todo mundo está entendendo que essa taxa de juros é extremamente elevada e que não deveria permanecer sob ela por um período de médio e longo prazo, porque isso traria grandes problemas, ou isso significaria que o Brasil está com grandes problemas. A foto hoje indica que a gente está nessa direção, mas não chegamos lá. Muitos ativos estão extremamente descontados. A bolsa está extremamente barata. Você olha alguns fundos imobiliários muito baratos. Você olha fundo de infraestrutura muito descontado. Vários ativos têm muito prêmio aqui dentro. Então, o que a gente faz também é manter a carteira muito líquida, ou grande parte dela com bastante liquidez. Para que, se a gente entender que esse cenário começa a se modificar, aproveitar dessas oportunidades. Não abandone a ideia de entender o que o compound de uma taxa de juros pode fazer no seu patrimônio e o que um Ibovespa muito barato pode fazer no seu patrimônio. Tem uma simetria muito grande aqui, onde hoje os mercados como todos entendem que o cenário político é a base para isso. Tem uma simetria muito grande. Se entrar um governo, mais uma vez, sem ideologia de gênero e de ser viés de esquerda ou direita, pode ser qualquer coisa. Mas se você vier com um cenário ou com uma expectativa de fazer o dever de casa correto, o que é excelente para a população no médio e longo prazo, essa bolsa, menos de 50% ela não sobe. É só fazer o trabalho de casa direitinho. E olha que eu estou sendo conservador nos 50%. Dependendo de qual for a arrumação, é muito mais do que isso. Pode ser muito mais do que isso. E mais uma vez, pessoal, a gente sabe que ninguém aqui tem bola de cristal. Mas é o que a simetria diz. Agora, se a gente mantiver a mesma postura para o futuro próximo, aí esse preço está caro. 132 mil pontos, que eu estava agora, a última vez que eu vi, é caro. Assim, e por mais que ele não caia tanto, caia 15%, é 15% mais 15% de juros, mais 15% no próximo ano, estamos falando de 45% de perda. É muita coisa também. Então, a gente tem que entender que existe oportunidade, mas cautela nesse momento. Não precisa pegar o low do low, salvo se você tiver um apetite muito grande para risco. Se você olhar o histórico do Brasil, e se você olha janelas de 3 anos ao longo do tempo, menos da metade da janela de 3 anos, muito menos do que isso, na verdade, superou o CDI ao longo do tempo. Então, infelizmente, o Brasil é o país da renda fixa. E a gente espera que o novo governo venha a ser próximo ao que foi aplaudindo aquele que fez a coisa certa, que seja próximo do que foi o governo do Lula 1, quando na primeira metade fez o que tinha que ser feito. E depois ainda veio a bênção da China, com o boom das commodities, e aí tudo favoreceu. Só para a gente amarrar, então, enfim, diante desse cenário, seria razoável, então, do investidor ter alguma exposição à renda variável. De quanto seria em percentual da carteira, grosso modo, pensando num investidor conservador, moderado, arrojado, essa exposição
a essa assimetria mencionada aí para a renda variável? O percentual que ele se sinta confortável em ter a seguinte visão. Se por acaso o próximo governante continuar com a irresponsabilidade fiscal, ele vai abrir mão de 15% de renda fixa, tendo a possibilidade de perder 15% de valorização, ou mais ou menos, eu não sei, tá? Eu estou chutando um valor apenas, que é razoável isso. Então, aquele investidor que estiver disposto a perder um custo de oportunidade de 30% nos próximos 12 meses pós-eleição, quantos por cento você está disposto a correr nesse tipo de risco? Na contramão, podendo ganhar 50%, 100% de valorização em equity, se tudo der certo, meio certo, 50%, muito certo, 100%, super certo, mais do que isso. Então, a gente tá falando muito sobre o que vai acontecer para os próximos meses, né? ou janelas de 12 meses. Seria mais ou menos isso. Tá. Eu gosto de ter equity, eu não abro mão disso. E eu não compro Bovespa, tá? Sendo muito sincero. Eu acho que esse índice é um índice muito ruim. Se você falar de EBX, eu acho o índice muito ruim. Se você falar de índice de small caps, eu também acho o índice muito ruim. Eu gosto de gestores ativos nesse caso. Tá. Aqueles que possam fazer o stock picking de uma forma mais adequada, que entenda quais são as melhores assimetrias de cada empresa, aqueles que não necessariamente precisem estar tão concentrado em 3 ou 4, 5 nomes, mas que possa trazer uma carteira que venha ser muito atrativa ao longo do tempo. Para esses, sim, eu abro mão do viés de você estar zerado, estar com 40%, 50%. Eu sou alguém que na física tenho bolsa desde 2002, vamos dizer assim. Legal. Através de fundos de renda variável, esses fundos de gestão ativa. Tá? Tem alguns gestores assim fantásticos que têm me ajudado bastante na construção de valor. Bacana. É a tal da diversificação no longo prazo, né? Legal. Bom, tá ótimo. Eu acho que a gente cobriu aqui bastante das nossas expectativas aí, tendo em vista a próxima semana, mas também aí olhando para prazos mais longos e para o investidor que é o nosso espectador, nosso ouvinte aqui. Vou passar então para a segunda etapa do nosso programa, mas antes queria convidar você a curtir esse vídeo, se você estiver assistindo a gente no YouTube, seguir o nosso canal, assinar aí, apertar o sininho para receber as nossas notificações e também dizer que a gente está disponível nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcasts. Você também pode seguir a gente por essas plataformas. Passar aqui então para a segunda etapa, Júlia, que é o posso bloco de te Touros pedir Justos, claro. só uma gentileza, porque eu acho que é super importante para a gente aqui, né? O brasileiro tem muita fé e resiliência, né? Acho que a gente teve que ser educado em relação a isso. Agora, tem uma expectativa, uma esperança, e para mim, alguns dizem esperança, eu acho expectativa muito grande quando a gente olha para o futuro do Brasil. Tá? O Brasil venceu ao longo da vida por WO, porque a gente não teve grandes concorrentes tomando o nosso mercado. Teve o México recentemente, Índia, México já ajustou o preço, a Índia está num preço relativamente alto, China tem suas questões, Rússia tem suas questões, quem que sobra? Sobra Brasil. E a gente fala que o Brasil sofre de aspectos macroeconômicos ao longo da sua história, e também é verdade. E se você olhar os ciclos que a gente viveu, foi basicamente por causa dos nossos governantes. Fernando Henrique, depois o Lula, depois a Dilma, depois o Temer, Bolsonaro e agora o Lula de novo. E todos eles tiveram um impacto muito forte em relação à macroeconomia e as suas consequências para a população em geral. Vamos olhar para o futuro. A natureza, ela cobra o preço da vida, né? Então, nenhum de nós aqui é eterno, a gente sabe disso. E a mesma coisa acontece com os dois principais players do mercado, né? Que é tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Estamos falando da eleição de 2026, onde a gente não sabe se nenhum dos dois serão eleitos, ou se serão candidatos. Exato. Tá? E depois a gente vai falar sobre a segunda eleição, que é a municipal, onde em 2028, e que é a preparação, ou pelo menos já é o chamado de primeiro round para a eleição presidencial de 2030. 2028, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, muito provavelmente,
salvo o milagre da ciência, vão estar com apetite físico para concorrer a uma nova eleição. E quem são os candidatos possíveis para suceder tanto à direita quanto à esquerda? O quadro político no Brasil, tanto na direita em especial, porque a gente tem aqui 5 mandatários recentes que são muito famosos e estão brigando para ser protagonista desse setor. Mas também no lado da esquerda. A gente também tem integrantes da esquerda que possam vir a ter um bom protagonismo nesse cenário. A minha expectativa quando a gente fala para o Brasil nos próximos anos, a gente pode ter 1, 2, 3 mandatos muito alinhados com o desenvolvimento, não com a parte desenvolvimentista, não vamos, são coisas diferentes que estou dizendo, mas com o desenvolvimento da economia como um todo no caminho certo. E se isso acontecer, para a gente, para o povo brasileiro, vai ser fantástico. Porque só o que a gente precisa é alguém disposto a pagar a conta de uma forma honesta, intelectualmente honesta, entendendo que não se tem milagre de curto prazo, que o trabalho é feito para o médio e longo prazo. Sim. E se a gente olhar o que hoje vou chamar de contrato social, ou do contrato que a sociedade está tendo com o país, ela está refletida na Câmara. E ela é muito mais voltada para o eixo da direita do que da esquerda, como foi na época do governo Lula II. Hoje, a gente está vendo o Congresso muito mais voltado na pauta da direita. Então, isso é uma tendência do que é o contrato social, do que a sociedade está pedindo para o país e que endereça a perspectiva de futuro talvez muito melhor. Então, se o Brasil era sempre o país do futuro, olha, pela primeira vez eu estou vendo esse futuro com cores vivas. Então eu estou bastante otimista com que as possibilidades que a gente possa vir a ter no futuro. Então não só para dizer que o Brasil, 15% taxa de juros vai ser para sempre, o Brasil vai ser sempre o país da renda fixa. Pode ser. Aí eu volto para a origem da Azimuth. A Azimuth lá atrás, por que ela quis internacionalizar? Porque a Itália vivia taxa de juros extremamente alta. A Itália vivia problema inflacionário. A Itália vivia problema fiscal. A Itália era o Brasil no passado. O que aconteceu? E os italianos investiam primordialmente dentro da Itália. O que aconteceu? O dever de casa foi feito, as coisas foram acontecendo, macroeconomicamente a vida ficou melhor pela Europa como um todo, e isso proporcionou a taxa de juros começar a reduzir, os italianos passaram a investir fora. Está aí a internacionalização aqui do grupo, e por que a gente está conversando aqui hoje em nome da Azimuth. Então, eu não acho que isso é impossível para o Brasil. Realmente não é uma tarefa simples. A gente vai ter que fazer o dever de casa e está disposto a fazer isso. Mas a sociedade já está demonstrando que esse é o contrato social que ela está assinando com os governantes. Espero que os governantes entendam isso. Tá? Você vê uma mudança do compasso político, então, nas próximas eleições? Sem dúvida. Sem dúvida eu vejo o desenho dos próximos candidatos mais claro do que o desenho dos candidatos atuais. E isso pode ser muito benéfico para o país. E isso tem correlação com o que você falou sobre a renda variável, né? Porque essa mudança de compasso político é o que beneficiaria a renda variável brasileira. E aí eu tenho que admitir que nós, investidores, nós, agentes do mercado financeiro, estamos olhando ferozmente por uma boa narrativa que possa fazer com que a gente invista em ativos que a gente sabe que pode ter um ganho muito rápido. Renda variável, sim, é um desses ativos. Era o que estava acontecendo, tá? Porque a gente via uma tendência clara para um determinado candidato, o mercado estava apostando muito nisso. E uma outra coisa era que não existia o problema do tarifaço. O tarifaço, ele veio e acabou se sobrepondo a todas as demais expectativas. Tá? Agora, a eleição é logo ali, mas está longe. Né? Está perto para os políticos, está super perto. Para a gente, está longe demais ainda. Então temos que esperar antes da gente começar a fazer qualquer coisa. E desculpa interromper a segunda parte Tudo bem, assim... da nossa conversa. Bom, discutimos aqui mais pontos, né? Mais pontos que estão deixando aí o investidor
ansioso, vamos dizer, aí com o mercado, tanta incerteza. Ávido por novidades. Ávido por novidades, exatamente. A gente está num mercado muito incerto, né? E esse é um dos pontos. Teria muitos pontos mais a cobrir aqui. A gente poderia estender essa conversa aqui por horas. Enfim, selecionei aqui algumas perguntas para hoje, mas o Brasil não se você quer falar de mais coisas, a gente pode falar aqui de mais coisas. O Brasil não te mata de tédio. Isso dá para garantir. Jamais. O roteirista do Brasil é bastante criativo. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Até quando você fala, não, isso aí já é muita mentirada. E quando vai ver, o negócio se concretiza e você fala, nossa, não é que... Inacreditável. Não é que esse roteiro tá funcionando, e por mais nonsense. Sem levar em consideração que quando o roteiro já tá escrito, etc., rapaz, não é que o protagonista ressuscita? Exatamente. Inacreditável, realmente. Exatamente. Bom, vamos passar então para o bloco do Touros e Ursos, que dá nome aqui ao programa. Lembrando que os touros são aqueles que estão em alta, que estiveram em alta na última semana ou nas últimas semanas, seja no mercado, seja na economia, na política, enfim, as personalidades, no céu, na terra e tudo mais. E os ursos são aqueles que estão em baixa, que não estão indo tão bem assim. Apesar de se chamar Touros e Ursos, a gente sempre começa aqui tipicamente pelos ursos, né, para terminar o programa sempre para cima, numa nota positiva. E eu queria começar aqui no bloco dos ursos, queria começar por você, Carol. Qual vai ser o seu urso da semana? Bom, meu urso, eu escolhi as negociações do Brasil com os Estados Unidos, porque a gente tem visto aí alguns países chegando a acordos comerciais, por último foi a União Europeia, né? E o Brasil está na sala de espera e sem muita perspectiva de ser atendido. Então a gente tem uma comitiva de senadores, a gente tem o chanceler brasileiro também nos Estados Unidos, mas ninguém conseguiu um espaço na agenda do governo Trump. O próprio Lula falou na sexta-feira que o Geraldo Alckmin liga todos os dias para os Estados Unidos, mas que ninguém quer falar com ele. Então, como o prazo de 1º de agosto está chegando, a gente vê poucas perspectivas de mudança. Então, o tarifaço provavelmente vai entrar em vigor com 50%, por isso meu urso vai para as negociações. Wilson, acho que o seu urso também tem relação com isso, né? Esse seria o meu urso também, né? Eu vou falar que a gente pode fazer uma família de urso do tarifaço aqui. Exatamente. Mas a gente tem mais ursos aqui dentro. Então, além desse, que eu acho que é o de grande... Esse urso é o urso de grande incerteza. Tá? O que é muito difícil você precificar o que pode acontecer no futuro. Então, requer um desconto maior ainda de preço nos ativos. E tem o urso do risco, que a gente vive com ele há bastante tempo. Ele só não é mais forte porque 2026 está aí, que é o urso fiscal. E os malefícios que um governo não fiscalista traz para a população como um todo, para o país no curto, médio e longo prazo, é lastimável, é lamentável. É uma coisa tão óbvia de se fazer e por que não se é feito? Entendeu? Porque acho que a gente está correndo em risco e está correndo em políticas do passado. E eu não estou usando essa frase de ninguém, só para deixar claro. Essa frase ela é minha realmente. A gente está, que é minha e de muita gente, ela está usando os riscos do passado, né? Os erros do passado, que é exatamente você ter uma política fiscal ruim, muito ruim. Então, o meu urso é esse. É um urso, quem nos acompanha sabe que é um urso que volta e meia está aparecendo aqui no programa. Os dois, né? As tarifas têm sido urso em todas as últimas semanas e... Eu não sei quantos anos tem esse urso, mas esse urso é velho. Exato, é um urso hors concours, né? Urso perpétuo aí. Enfim, mas esperamos que um dia deixe de ser, né? Afinal, a gente sempre repete aqui o nosso mantra no programa que o touro de hoje pode ser o urso de amanhã e vice-versa, né? O urso de hoje pode ser o touro de amanhã. Perfeito. Vamos ver, né, o que vem por aí. Vou falar aqui do meu urso, para a gente passar já para os touros. O meu urso vai para o setor de siderurgia, né, que é um setor aí na Bolsa Brasileira que está com perspectivas aí mais fracas para os resultados do segundo trimestre de 2025, né? Os balanços estão esquentando mais essa semana, mas na semana passada a gente já teve aí os resultados da Usiminas, que vieram abaixo do esperado aí devido aos preços mais fracos do minério de ferro, né? E do mercado de aço em geral, e também os volumes mais baixos. E o que a gente está vendo com esse setor, né? A gente está vendo alguns fatores que estão pesando sobre o setor de siderurgia, né, de produção aí de aço.
Um é sobre a oferta de aço no mercado global. A gente está vendo aí a China produzindo muito ainda nesse segmento. Tem também a questão dos preços baixos do minério de ferro, dos preços baixos do aço, sobretudo por uma demanda aí menor da própria China, né, que é a maior consumidora aí de minério de aço do mundo e que está com o seu mercado imobiliário em crise aí já há algum tempo, né, e um ritmo de crescimento econômico menos forte do que no passado. A gente também vê no Brasil muitas importações de aço e ainda temos aí tarifas dos Estados Unidos sobre o aço importado, né, pelos americanos, e por causa disso, inclusive, a gente vê aí a Gerdau como a siderúrgica que escapa a esse urso aí do setor justamente porque ela tem produção nos Estados Unidos. Então, a Gerdau já foi touro até aqui no programa, né, mas eu queria colocar aí o setor de siderurgia como um todo, aí quem não tem esse benefício da produção aí no território americano, como urso da semana. Passando agora para os touros, né? Vamos falar de coisa boa. Tem sido difícil encontrar touros aí por aí, né? Já tem algum tempo, mas nós conseguimos laçar aqui alguns. Queria novamente começar por você, Carol. Qual que seria o seu touro da semana? Bom, como eu falei de tarifas, né, no urso, no touro vou manter na mesma linha. O meu touro da semana vai ser o acordo entre a Índia e o Reino Unido, que enquanto o mundo todo está prendendo a respiração à espera das tarifas do Trump, o Reino Unido e a Índia correram por fora e fecharam um acordo comercial estimado em 34 bilhões de dólares e vai derrubar a tarifa sobre produtos como bebidas alcoólicas, produtos têxteis, veículos e máquinas industriais. Então, assim, eles já tinham boas relações comerciais, mas a tendência é ampliar e melhorar. A gente está vendo aí, né, dois parceiros fazendo um acordo nesse momento em que os Estados Unidos estão impondo tantas tarifas, né, a parceiros comerciais, justamente para tentar escapar um pouco aí a esse tarifaço. Wilson, qual que é o seu touro aí da semana? Meu touro vai para aquilo que vai para. Vou convocar dois touros aqui, tá? Um no mercado local e outro no mercado internacional. E são os dois que eu acho que mais metem medo quando se olha na perspectiva de médio e longo prazo. No mercado internacional, vamos falar da inteligência artificial. As big techs, os investimentos que têm sido feitos, o ganho de produtividade que essas empresas vão ter e aonde que esse mundo vai parar. De fato, eu não tenho a capacidade de estar antecipando a isso. Mas é fato de que o ganho de produtividade, em especial nessas empresas de tecnologia, vai ser absurdo. O que a gente tem que ficar atento a isso é saber quais são o tamanho dos investimentos e qual o tempo de retorno que esses investimentos vão estar trazendo, né? E aí, nosso co-CIO dentro da Azimuth gosta muito de Microsoft e Meta como dois players que têm se aproveitado muito desse ativo, vamos chamar assim, chamado inteligência artificial, que dá muito medo quando você fala na nossa perspectiva pessoal, o que vai acontecer com a gente no futuro, quando a gente vai ser dominado pela inteligência artificial e etc. Ok, vamos deixar o medo para o futuro, mas no presente isso aqui vai trazer grandes benefícios. E para o Brasil, o outro que também mete muito medo quando a gente fala para o futuro é a taxa de juros, porque ela mais constante nesse nível, a gente sabe que vai ser um desastre lá na frente. Mas no momento, quem não quer? Quem não quer se beneficiar do que está acontecendo aqui dentro? Então, os juros para o Brasil e as big techs, com especial, com mais ênfase em inteligência artificial nos Estados Unidos, são os dois ursos que eu traria aqui para a nossa conversa. Touros. Touros. Além do que aconteceu também, você falou recentemente, me lembrou também o Japão, né? O que aconteceu com o Japão nesse acordo, super benéfico para eles também. Quem disse que acordos necessariamente teriam que ser ruins? Para um, para outro ou para os dois? Pode ser que ambos se beneficiem. E aparentemente é o que aconteceu por lá. Sim. Legal. Vou terminar então aqui com um touro mais corporativo. Eu escolhi a compra da Lynx pela TOTUS, que foi fechada aí nessa última semana. A TOTUS comprou a Lynx da Stone por cerca de 3 bilhões de reais, que é menos da metade do valor de 6,7 bilhões de reais que a Stone havia pago pela Lynx
quando adquiriu a empresa lá em 2020, né? Então, foi um bom negócio, porque na época a TOTUS e a Stones disputaram a Lynx, inclusive com outras empresas. A TOTUS chegou, inclusive, a fazer um lance bastante elevado na época também, mas o lance mais elevado acabou sendo da Stone, que levou aí a Lynx. E essa, justamente por ter sido tão disputada, né, ficou aí nesse valor, na faixa dos 6 bilhões, e agora a TOTUS conseguiu comprar a empresa que ela tanto queria lá atrás por metade do preço, né? Menos da metade até. O que aconteceu, né? Houve uma grande mudança de cenário de 2020 para cá, né? Na época os juros estavam bem mais baixos, né? No Brasil, no mundo. A gente vivia um contexto aí de pandemia, de lockdown, toda aquela expectativa alta em relação ao e-commerce, que é um setor ao qual a Lynx tem exposição, que acabou jogando o preço das empresas expostas ao e-commerce lá para cima, né? Então, realmente, esse negócio acabou saindo com um preço um pouco inflado, né, para a Stone. E teve também essa grande disputa aí de vários nomes pela Lynx. Então, acabou que a Stone pagou meio caro lá atrás, realmente, né, pela Lynx. Apostou numa integração, em sinergias que acabaram não se concretizando, mas acabou que esse negócio não foi bom só para TOTUS, nem só para Lynx. Foi bom também para a Stone, que agora vai poder focar mais no seu negócio principal, né? Conseguiu se desfazer de um negócio que não estava dando um retorno muito bom. E aí tem uma expectativa de integração e sinergias muito boas aí entre a TOTUS e a Lynx. Então a TOTUS conseguiu se dar bem aí, abocanhar a Lynx por 3 bilhões de reais. Fica esse aí o meu touro da semana. Queria só terminar aqui com um touro especial, né? De vez em quando aqui no programa a gente tem um touro ou um urso fora do mercado para encerrar o programa. E eu queria terminar com um touro especial, uma homenagem aí para o Ozzy Osbourne, que faleceu na última semana aos 76 anos. Aquele que foi um dos pais do heavy metal, né? Junto com a sua banda, o Black Sabbath. Ele tinha doença de Parkinson, já tinha uma mobilidade bastante reduzida depois de uma série de cirurgias na coluna. Recentemente fez o seu último show com o Black Sabbath, sentado, né, num trono negro, como em referência à sua alcunha de príncipe das trevas. Foi alguém que soube trabalhar muito bem essa coisa do terror na música, né, que é tão própria do heavy metal, essa coisa de ser trevoso, né, vamos dizer assim, meio que ele que inventou isso, mais ou menos, nesse mundo do heavy metal. E esse show, que foi o último show dele, inclusive, foi visto presencialmente por 45 mil pessoas e outras 6 milhões de pessoas online. Arrecadou 190 milhões de dólares, que foram doados a 3 instituições de caridade, e foi o show beneficente, com a maior arrecadação de todos os tempos. Então ele ainda se despediu da carreira antes de nos deixar, também em grandíssimo estilo e de um jeito muito rock and roll, da mesma forma que ele viveu também a sua vida e a sua carreira. Então vou deixar aqui a homenagem a esse touro, ou seria o morcego do rock aqui, que é o Ozzy Osbourne. A justa homenagem. Justa homenagem. Enfim, vida longa ao Ozzy, vida longa ao rock e vida longa também ao mercado de capitais brasileiros. Queria agradecer muito, mais uma vez, a sua presença aqui, Carol Abbe. Seja muito bem-vinda aqui sempre para retornar. Obrigada, estou à disposição. E muito obrigada também pela presença, Wilson, que a gente se veja novamente aqui no programa outras vezes. Vai ser um prazer. Espero que da próxima vez a gente possa falar de taxa de juros abaixo de 1 dígito, que a gente possa falar de Bovespa acima de 2 dígitos. Foi um prazer estar com você, Carol. Prazer, Júlia. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Tá ótimo. Muito obrigada e obrigada a todos os que nos ouviram e nos assistiram. Um abraço e até a próxima.